Olá, professor. Hoje nosso grupo vai falar sobre as mudanças climáticas e a agropecuária brasileira, analisando os impactos na cultura da soja. Nosso grupo é composto por Carol, Larissa, Maria Eduarda, eu, Milena e Vitória. Bom, na agenda a gente vai falar sobre uma breve introdução, exigências climáticas, exigências hídricas, mudanças climáticas e efeito estufa, adversidades climáticas e suas influências na cultura, zoneamento climático, fisiologia e produtividade vegetal e conclusão. Bom, na introdução o que são mudanças climáticas? Podemos definir como um conjunto de alterações no estado do clima que vão interferir diretamente na agricultura mundial. E essas mudanças implicam no aumento de temperatura, variação de precipitação, dentre outros fatores. De que forma esses impactos podem ser minimizados? Bom, o melhoramento genético ele se tornou um grande aliado quando falamos de impactos gerados por alterações climáticas, pois ele possibilita a adaptação de culturas a diversos climas, além de proporcionar uma melhor qualidade de produtos. Os modelos agrometeorológicos eles também podem ser citados como uma forma de minimizar o impacto, pois através dele o produtor ele tem como auxiliar ter um auxílio com relação à melhor época para realizar o plantio e as exigências climáticas para a cultura. Bom, quando a soja chegou ao Brasil, o seu cultivo ele limitava-se à região sul do país, porque em outras regiões ele tinha muita dificuldade para se desenvolver, devido principalmente à questão do fotoperíodo. É uma cultura que ela se adequa bem em uma ampla faixa de climas. No entanto, tem que tomar muito cuidado com as temperaturas muito baixas ou muito altas, pois podem prejudicar no desenvolvimento da planta. E outro fator relevante na questão da exigência climática é a umidade do ar, que pode causar grandes prejuízos, principalmente em relação ao comprometimento das sementes, né? Então, para se ter um amplo desenvolvimento dessa cultura, é essencial se ter conhecimento em relação à umidade, temperatura e fotoperíodo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o fotoperíodo é o número de horas de luz por dia, ou seja, é o período de tempo entre o crepúsculo matutino e vespertino. Na figura, a gente pode reparar que possui 4 linhas. Uma é a do Equador e as outras 3 são de diferentes latitudes. E a gente pode concluir que quanto maior a latitude, maior é o comprimento do dia. Esse fenômeno influencia muito no desenvolvimento das plantas, e no caso da soja, a sua resposta ao fotoperiodismo é de dia curto, por causa que seu florescimento é menor que o máximo crítico. E para cultivar a soja em todo o Brasil, foi necessário recorrer, né, ao melhoramento genético para selecionar cultivares que apresentassem um longo período juvenil entre a emergência e o início da floração, proporcionando uma diminuição da sensibilidade ao fotoperíodo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da temperatura e umidade, que são aspectos muito importantes, porque eles causam grandes danos na produção se eles não forem controlados e monitorados. Em relação à temperatura, a faixa térmica ideal para a soja é entre 20 e 30 graus, mas é essencial avaliar atividades que ocorrem fora também dessa faixa térmica ideal, né, que consideramos. E outro fator é a umidade, que afeta tanto a maturação quanto o armazenamento do grão. E por último, além das preocupações a campo, também deve ser aplicados cuidados em relação à temperatura e umidade durante o armazenamento das sementes. Porque para manter a qualidade por um maior tempo, o ideal é que elas sejam armazenadas em baixa temperatura e teor de água. Bom, vamos falar um pouco sobre as exigências hídricas, as quais são indispensáveis para o desenvolvimento da planta e dos grãos na cultura da soja. A presença de água é indispensável, já que 90% do peso da planta é constituído por ela, sendo utilizada em quase todos os processos fisiológicos e bioquímicos da cultura, além de servir como solvente e reguladora térmica da soja. Por isso, a quantidade hídrica na cultura sempre precisa estar em equilíbrio, já que o seu déficit, em períodos de estiagem verânicos, por exemplo, acabam afetando parte da floração e maturação fisiológica da planta.
enquanto o seu excesso favorecem a maior intensidade de doenças e causam menor viabilidade de sementes. A disponibilidade hídrica é também essencial em duas etapas de desenvolvimento da planta, a germinação emergência e floração enchimento. Um outro fator importante para o manejo do balanço hídrico é a evapotranspiração, que torna possível a classificação climática, a quantificação de disponibilidade hídrica em certa região e a variação de teor de água no solo. O termo evapotranspiração, ele é utilizado para relatar a transferência de água para a atmosfera, que é resultante da evaporação do solo e da transpiração dos vegetais. Pode também ser determinada pelo saldo de radiação, temperatura do ar, umidade do ar, déficit de pressão de vapor e velocidade do vento, além de fatores como água, solo e manejo que podem interferir no resultado. Para o cálculo da evapotranspiração, há diversos métodos utilizados através de fórmulas matemáticas, como é o caso do método de Torrey-Waite, que estima a evapotranspiração potencial mensal com uma variável, que é a temperatura do ar, e temos também o método de Camargo, que ele é baseado nos resultados da equação de Torrey-Waite, mas ele propõe uma fórmula um pouco mais simples, tendo a mesma eficácia dentro de um período de 10 a 30 dias da cultivar. Há também o método de Hargreaves e Samani, que foi desenvolvido para aplicação em locais com clima árido e semiárido, que tenham um ambiente de clima úmido. A escolha desses métodos deve levar em consideração aspectos como a disponibilidade de dados climáticos, a escala de tempo e também a condição climática do local. Bom, agora eu vou falar sobre as mudanças climáticas e o efeito estufa. O Brasil, como é um país que está em desenvolvimento, ele acaba contribuindo muito mais para o aquecimento global, com as significativas e crescentes taxas de emissão do gás de efeito estufa. Isso acaba gerando muitos impactos adversos e tem como consequências estiagem, cheias, secas e deslizamentos. Bom, o aquecimento global, falando sobre ele, por conta do aquecimento global, existirá um aumento da evapotranspiração e a diminuição da disponibilidade hídrica. E essas mudanças elas vão alterar a produção agrícola, os recursos hídricos e a biodiversidade. E o aumento do CO2, gás carbônico, somado à elevação da temperatura, acabam anulando o crescimento e a produtividade da cultura. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as adversidades climáticas e as suas influências na cultura da soja. As adversidades climáticas são fenômenos naturais que muitas vezes causam desastres na plantação e trazem muitos prejuízos aos produtores. Essas adversidades são ventos fortes, secas, chuvas excessivas e geadas. Vamos citar um exemplo, seria as chuvas excessivas. Elas podem ser caracterizadas pelo excesso de água nos momentos críticos do desenvolvimento da planta e ela pode prejudicar a produção. Quando ocorre o excesso hídrico durante a germinação das sementes e na emergência das plântulas, elas podem ser danificadas não só pelo excesso de água, mas também pela falta de oxigênio, uma vez que a maioria dos processos bioquímicos que ocorrem no desenvolvimento delas são, de grande parte, anaeróbicos. O zoneamento climático, ele é um modelo agrometeorológico e ele é utilizado para reduzir os riscos climáticos, auxiliando o produtor em relação à melhor época de plantio. Ele avalia fatores como, por exemplo, a região onde a cultura vai ser plantada e os tipos de solo presente no local. Além disso, ele avalia questões climáticas, como a temperatura, chuva, umidade relativa do ar, a disponibilidade de água nos solos, que impactam no desenvolvimento da planta. Em 1996, foi implantado o Programa de Zoneamento Agrícola de Risco Climático,
conhecido como ZARC. Ele foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a gente consegue observar que a Embrapa, ela utiliza 31 centros de referência de pesquisa no país inteiro, e ela utiliza os dados das pesquisas nas estações meteorológicas, e ela realiza um cálculo fazendo um cruzamento entre o histórico de dados climáticos de pelo menos 30 anos e as necessidades das culturas. Na safra de verão, o ZARC disponibiliza informações com aproximadamente 90 dias de antecedência, e ele visa a programação do produtor junto às entidades financeiras, com o intuito de ter uma segurança para o produtor, para ele não correr risco de perdas muito grandes. A maior perda na produtividade da soja no Brasil, ela é relacionada ao déficit hídrico. Por isso, é importante conhecer a fisiologia da planta para entender as demandas necessárias para uma boa produtividade. É importante avaliar o sistema solo, planta e atmosfera. No solo, o ideal é aprofundar o sistema radicular para aumentar a disponibilidade hídrica da planta. Também é importante reduzir a compactação do solo. Em relação à planta, deve ser avaliado a plantabilidade, visando uma boa distribuição de plantas na área, para que essas plantas possam explorar o solo com um índice de área foliar ideal para altas produtividades. É importante também se atentar a realizar o plantio em épocas em que o clima é melhor para a cultura e pior para a praga e doença. Em relação à atmosfera, é importante observar sempre as condições do clima, para avaliar um menor déficit hídrico, penalizando menos a cultura. Em relação à produtividade, ela pode ser estimada por diversos modelos, como o modelo de zona agrometeorológica, modelos elaborados, modelos que podem calcular a estimativa de produtividade potencial, entre outros. No Brasil, a produtividade potencial ela está em torno de 160 a 200 sacas por hectare. Quando o potencial produtivo ele é determinado e são aplicadas as penalizações que o déficit hídrico causa ao longo do ciclo da cultura, tem então a produtividade atingível, ou seja, ela permanece com um manejo ótimo, porém ocorre o déficit hídrico. Os potenciais eles permitem identificar qual foi o impacto do déficit hídrico no nível de produtividade. Isso não se diz apenas a respeito da chuva, e sim do balanço entre a chuva e a evapotranspiração da cultura. Pode-se chamar o termo yield gap do déficit hídrico para especificar a diferença da produtividade entre a produtividade potencial e atingível. Também pode utilizar o termo yield gap do déficit de manejo para especificar a diferença entre a produtividade atingível e a produtividade real colhida no campo. Dessa forma, a gente pode direcionar o que está ocorrendo em termos de lavoura. Para finalizar, é necessário que haja sempre um equilíbrio climático para o bom desenvolvimento da soja. Em relação às chuvas, é sempre importante que não tenha chuvas excessivas na época de colheita, porque elas podem causar grandes danos na produção. As previsões climáticas, elas muitas vezes são falhas, mas elas são muito importantes para o produtor. É sempre bom que ele esteja atento a essas previsões, mesmo se tratando de um campo instável. O avanço da tecnologia, ele vem como um aliado desse sistema. Então, é sempre bom ter pesquisas em relação a previsões climáticas mais certeiras e também a resistência de sementes, trazendo uma maior adaptabilidade da cultura. Aqui estão as nossas referências. Obrigada.